Vamos começar agora o capítulo 7, que é o capítulo de sequências. Ok? Então vamos começar pela definição. Definição de sequência. Chama-se sequência em R. Vou tirar essa vírgula aqui, tá? Chama-se sequência em R a toda função f de n em R. Ou seja, a sequência é uma função dos naturais nos reais, tá? No caso é uma sequência em R, né? Tá. Nessas condições, dado um n natural, f de n, que no caso é a imagem, né, no ponto n, será indicado por xn, ok? Então a gente vai pensar em termos de um elemento e a imagem vai ser o índice, ok? E a função f será indicada por, assim, tá? x de n entre parênteses. Aí eu posso colocar aqui n pertencente aos naturais, ou simplesmente isso aqui, tá? xn entre parênteses. Como exemplo de sequência, vou colocar aqui exemplos. Eu posso pensar numa sequência assim: 1 sobre n. Isso aqui seria a sequência 1 sobre n. Eu vou colocar... Quem seria essa sequência? A sequência 1 sobre n, vou colocar aqui, 1 sobre n, vai ser essa sequência aqui: 1, meio, 1/3, 1/4 e assim por diante. Então, repara, isso é uma sequência, ok? Um outro exemplo, isso aqui seria o exemplo 1. Um outro exemplo de sequência, eu posso colocar aqui, exemplo 2, seria a sequência, vou chamar essa sequência aqui de AN, tá? Eu chamei de XN aqui, vou chamar de AN. Aí a sequência BN, eu posso pensar como sendo 1 menos 1 elevado a n. Aí quem seria essa sequência? A sequência BN vai ser... quanto é que... Se esse n for igual a 1, vai ficar... elevado a 1 vai ficar... menos 1, né? Se for elevado ao quadrado, já vai ficar 1. Se for elevado ao cubo, vai ficar menos 1. E fica alternando, né? Então, se fica alternando, como seria a sequência BN? A sequência BN vai ficar sendo menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. Ou seja, esse menos 1 aqui seria o B1. Esse 1 vai ser o B2, esse aqui vai ser o B3, esse aqui é o B4 e assim por diante, ok? Então isso aqui que é uma sequência, tá? A gente pode ver agora, vou chamar de item 2, definição, classificação das sequências. Classificação das sequências. Vamos lá. Dada uma sequência,
dada uma sequência x de n, diz-se que essa sequência é, vou colocar assim, constante. Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou sem fita corretiva, né? Mas deixa eu colocar assim, constante quando existir um único elemento tal que, para qualquer que seja o natural, x de n vai ser igual a esse elemento. Ou seja, é uma função constante. Por exemplo, se esse c fosse igual a 5, quem seria a função constante igual a 5? Essa função constante seria isso aqui. X de n é a função. Sim, a função não, é a sequência. Se bem que não deixa de ser uma função. 5, 5, 5, 5. Ou seja, é uma função, é uma sequência constante. Ok? Um outro tipo de sequência vai ser a sequência periódica. O que é a sequência periódica? Uma sequência periódica quando existir um P pertencente aos naturais tal que qualquer que seja o natural, eu vou ter que x de n vai ser igual a x de n mais p. Tá? Então tem esse pzinho aqui, tá? Em que p, que a gente chama de período, tá? Período é o menor natural em que a igualdade, vou colocar essa igualdade aqui, tá? A igualdade acima acontece. Como exemplo de função periódica, eu posso pensar algo assim, ó. O AN seria assim, 2, 3, 5. Aí, de novo, 2, 3, 5. De novo, 2, 3, 5. Então, isso aqui é um exemplo de função periódica. E qual seria o período? O período é 3. Por quê? Porque se repete de 3 em 3. Ok? Então, por exemplo, eu tenho então que a n seria igual a n vai ser igual a n mais 3, tá? Em que esse lógico aqui tá tudo tendo índice. Por quê? Por exemplo, aqui, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A4, perdão, A3, esse é o A4, esse é o A5, esse é o A6, esse é o A7, tá, assim por diante. Por exemplo, aqui eu estou dizendo, por exemplo, que o A4 vai ter que ser igual ao A4 mais 3. É o que está dizendo, para qualquer que seja n. Se vale para qualquer n, vale para o 4. Então, o A4 é igual ao A4 mais 3. Ok, mas quem seria o A4 aqui? O A4 é o 2. E quem seria aqui? 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. É o 7, então é o A7. E quem é o A7? O A7 também é 2. Então, essa é a característica da função periódica. Então, tem o menor elemento em que satisfaz essa igualdade aqui. E esse menor elemento é o período. Nesse caso aqui, o período é 3. Ok? Bem, o terceiro tipo de sequência vai ser a sequência crescente. Quando é que uma sequência crescente? Ela é crescente quando qualquer que seja natural, o xn é menor que xn mais 1, tá? Então, ele vai sempre, por exemplo, se o n for igual a 1, se o n for igual a 1, o x1 vai ser menor que o x1 mais 1, ou seja, o x1 vai ser menor que o x2. Agora, se o n for igual a 2, se o n for igual a 2,
o 2 mais 1 vai ser maior que o 2. Ou seja, o x3 vai ser maior que o x2. Ou seja, eu vou ter isso aqui, né? O x1 vai ser menor que o x2, que vai ser menor que o x3, que vai ser menor que o x4 e assim por diante. Então, por isso que ela é crescente. Ok? E, como tem a crescente, né? Nós vamos ter também a decrescente. Como é que é a decrescente? Vou colocar assim, a decrescente quando já a desigualdade vai estar para o outro lado, não é isso? O xn vai ter que ser maior do que o xn mais 1. Ou seja, vai diminuindo, né? Ok? Então começa assim. Ou seja, vou colocar aqui de novo. Ou seja, começa com x1, aí vai diminuindo. O x2 vai ser menor que o x1. E vai diminuindo. O x3 vai ser menor que o x2 e assim por diante. Então eu tenho aqui a função crescente e aqui a função, a sequência, no caso, a sequência decrescente. Ok? E para complementar, deixa eu falar aqui também, que é a... Vou colocar aqui mesmo. Que é a sequência monótona. A sequência monótona tem dois tipos, tá? A sequência monótona não decrescente e a função monótona não crescente. Tá. Para a gente memorizar, quando a função... para a gente memorizar o conceito de função não crescente, não decrescente, bora fazer o seguinte truque aqui, tá? Quando é que ela é crescente? Ela é crescente, né? Nós já vimos. Quando acontece isso aqui, né? Vai aumentando o n, vai aumentando o valor da sequência. É crescente. Como é que é a negação disso aqui? A negar isso aqui vai ser dizer que é trocar isso pelo... Ou seja, se não é menor, vai ser maior ou igual. Tu trocas o menor pelo maior ou igual. Então, como eu estou negando, isso aqui vai ser o não crescente. Entenderam? Então, quando eu estou negar o crescente, é trocar o menor. Se não é menor, então vai ser maior ou igual. Então eu troco o menor pelo maior ou igual. Aí já não vai ser mais crescente, vai ser não crescente, que eu estou negando. Então aqui embaixo, né, não crescente. Qualquer que seja o natural, eu vou ter que... Ou seja, eu escrevi o que estava aqui, ok? Então, analogamente, para o não decrescente, já vai ser para o outro lado, ok? Então, eu tenho aqui uma sequência monótona não decrescente e uma sequência monótona não crescente, ok? Tá. Agora, nós vamos falar sobre a definição de subsequência. Bem, vamos pensar assim. Dada uma sequência xn, diz-se que xnj é uma subsequência de xn quando, vou colocar assim, quando olha, repara, isso aqui é uma sequência, mas só o índice aqui também é uma sequência, só essa parte aqui de dentro também é uma sequência. Então, essa sequência aqui vai ser uma subsequência dessa quando esse índice aqui for uma sequência, isso aqui for crescente. Por exemplo, vou colocar aqui. Eu tenho aqui essa sequência aqui, que eu vou colocar n igual a, digamos,
menos 1 elevado a n mais 1. Então, eu tenho essa sequência aqui, tá? Quem seria essa sequência? Essa sequência seria assim, né? O A1 vai ser menos 1, 1 mais 1, né? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai ser 1. O A2 vai ser menos 1, é que 2 mais 1, não é isso? Então, menos 1, que vai dar menos 1, né? Então, o A3 vai ser 1, o A4 vai ser menos 1. Ok, então, nesse caso, eu posso fazer o seguinte, assim por diante. Então, repara que nesse caso, quando o índice é ímpar, o valor é 1. Quando o índice é ímpar, o valor é 1. E quando o índice é par, o valor da sequência é menos 1. Ou seja, eu tenho aqui que o A... Tá, eu sei que o AN é menos 1 igual a... Ok? Essa é a sequência. Mas eu posso quebrar ela em duas subsequências. A subsequência A2N, tá? O A2N vai ser quando for par, não é isso? Quando é par, olha, quando é par é menos 1. E eu tenho a subsequência A2N menos 1. Eu tenho essa outra subsequência, que ela vai ser igual a 1. Ou seja, sempre, isso aqui é ímpar, né? Então, sempre que for ímpar, vai ser 1. E quando for par, né, com 2N, vai ser menos 1. Então, isso aqui são índices. Esses índices são sequências. E essas sequências são crescentes. Olha, quem é essa sequência? Essa sequência aqui é a sequência 2, 4, 6. Né? Ou seja, esse índice é uma sequência e é uma sequência crescente. Esse outro índice aqui, que eu circulei, também é uma sequência. E é uma sequência também crescente, que é 1, 3, 5 e assim por diante. Aí nessas condições, eu tenho que isso e isso são subsequências da sequência AN. Ok? Beleza. Agora, definição. Eu vou definir agora o conceito de vizinhança. Ok? Então, eu vou colocar assim, dado vou colocar assim, dado x pertencente aos reais, tá? É um número qualquer. Dado um x pertencente aos reais, diz-se que um subconjunto dos reais esse conjunto V é vizinhança relativa a vizinho mesmo, tá? É vizinhança de x se existir um epsilon maior que zero, tal que x menos epsilon, x mais epsilon é menor não, está contido em V, tá? Tá. O que isso aqui tem a ver com vizinhança? Aí tu pode pensar assim, se eu pegar aqui a reta dos reais, eu posso pensar que eu tenho o elemento x aqui, e o conjunto V é um conjunto que engloba o x, ou seja, o V seria esse conjunto aqui. Dentro desse conjunto, esse conjunto V, ele vai ser vizinhança de x se existir um número positivo em que eu consiga separar assim, fazer aqui um x menos epsilon e aqui um x mais epsilon, tá? Então, eu dou uma porradinha para a esquerda, aí vai ficar... então, eu tiro o epsilon. Esse epsilon é um tamanho. Esse tamanho aqui é o tamanho epsilon, ok? E aqui eu tenho um epsilon para a direita também. Então, eu tenho x mais epsilon e aqui x menos epsilon. Então, isso aqui, esse intervalo está contido no conjunto V. Ou seja, esse intervalo aqui está contido em V. Então, se existe um intervalo desse contido em V, então eu posso dizer que V é uma vizinhança de x. Ok? Vamos lá. Agora,
Agora eu posso pensar em fazer o seguinte. Vamos para a definição de sequência. Ok? Ou melhor, já defini sequência, né? Definição de sequência convergente. Definição de sequência convergente. Uma sequência xn é dita convergente quando existir um L, vou chamar um número real L, tá? Tal que eu vou escrever assim, olha. Qualquer que seja V vizinhança, tá? Vou colocar vise, tá? Mas tu vais entender como vizinhança. Qualquer que seja a vizinhança V de X, ok? De X não, de L, né? Vou colocar. Vai ficar muito feio, mas eu acho que vai dar para entender. Vou colocar aqui embaixo, tá? Qualquer que seja V vizinhança de L, tá? Que é desse L que está aqui, esse conjunto aqui, o conjunto dos naturais em que x de n não pertence à vizinhança é finito, ok? Então, uma sequência f de x é dita convergente quando existir um L em que qualquer que seja a vizinhança de L, o conjunto dos elementos da sequência que não pertence à vizinhança é finito. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender de maneira geométrica, tá? Depois a gente vai entender de forma algébrica. Por exemplo, essa sequência aqui, 1 sobre n. Essa sequência é uma sequência que converge para zero, ok? Eu esqueci de falar, né? Vou colocar aqui. Eu esqueci de colocar a notação, né? Só para... Então tem essa definição aqui. Uma sequência xn é dita convergente quando existir um L, tal que qualquer que seja a vizinhança de L, o conjunto dos elementos da sequência que não pertence à vizinhança é finita. Então, nessas condições, eu esqueci de colocar, nessas condições, dizemos que a sequência xn converge para L. E escrevemos que a sequência... Isso aqui, tá? Xn, a sequência xn converge para L. Ok? Então, eu esqueci de falar isso, né? Essa notação, tá? Agora sim, vamos por exemplo. Então, se eu tiver essa sequência aqui, essa sequência aqui, essa sequência aqui, ela converge para zero, ok? E como é que eu faço para mostrar para vocês que ela converge para zero? Bem, você pode pensar assim, tá? Quem é a sequência 1 sobre n? A sequência 1 sobre n é a sequência 1 sobre 1, que é 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 e assim por diante. Então, essa é a sequência 1 sobre n, tá? Agora, pensemos assim, na reta dos reais. Vou colocar aqui o elemento 0. Lógico que essa sequência ela vai diminuindo, né? Porque ela começa do 1, depois vai para o meio, depois vai para um terço, depois vai para um quarto, ela vai para um quinto, ou seja, ela vai se aproximando do zero, mas nunca vai chegar no zero, ok? Então, o que diz a definição de sequência convergente?
a gente diz que uma sequência, a sequência converge para L, tá? Vou colocar aqui. A sequência converge para L quando qualquer que seja a vizinhança de L, o conjunto dos pontos da sequência que está fora da vizinhança é finito, tá? É finito. Então, olha para cá. Aqui eu tenho essa sequência que ela vai cada vez mais se aproximando do zero, mas nunca chega no zero, né? Vai ficar 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, vai diminuindo, né? 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, vai diminuindo, mas nunca chega no zero. Agora vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma vizinhança do zero, tá? Pode ser qualquer uma, pode ser essa vizinhança aqui, eu coloquei uma vizinhança aqui, né? Então eu amarrei uma vizinhança aqui do zero. Tá? Repara que a quantidade de pontos que está fora é finita, só tem 2, só tem o 1 e o meio. Agora, se eu diminuir mais ainda, vou colocar uma outra vizinhança, uma vizinhança V, outra vizinhança, a quantidade de pontos aumentou, mas continua sendo finita. Olha, só 1, 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5. A quantidade infinita está aqui dentro. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que qualquer que seja a vizinhança do zero, né? O conjunto dos pontos, vou colocar assim, o conjunto dos naturais, tal que os elementos da sequência estão fora da vizinhança, é finito. Ok? Eu consigo contar, né? É uma quantidade finita. Tá? Então, qualquer que seja a vizinhança que eu escolher, a quantidade de pontos vai aumentar, mas continua sendo finita. Então, nessas condições, o que é infinito é aqui dentro da vizinhança, mas fora é finita. Então, os pontos que estão fora da vizinhança é finito. Então, eu posso dizer que a sequência 1 sobre n converge para zero. Ok? Tá. Eu vou fechar por aqui, ok? Então eu vou continuar na próxima aula.